paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Nós estamos aqui, eu, professor Janilson, estou ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical, comentando a revista de adultos, editora CPAD. Nesse trimestre nós vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo. Esse é o assunto maior do nosso trimestre, a temática que vai permear todas as lições do trimestre, cujo subtítulo é Atualidade da Doutrina Bíblica sobre a Atuação do Espírito Santo. Professor Heraldo, nós vamos estudar um tema que é nosso hoje, né? Estudar sobre o pentecostalismo, né, e todas as suas implicações. A nossa lição de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre a maravilhosa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 14, versículo 16 e 18, versículo 26 e o capítulo 16 e o versículo 14. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Mas o nosso texto áureo da lição, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. A nossa verdade prática, ela nos diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo tópico é o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o terceiro tópico é o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Esses são os tópicos da nossa lição e nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. A pessoa do Espírito Santo. Professor Heraldo, nós vamos estudar nesta lição sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a personalidade, os seus atributos, sua obra e sua relação com Cristo. A primeira pergunta, muitas vezes, que nós fazemos sobre a questão do Espírito Santo, que talvez muita gente faz, é se o Espírito Santo é uma pessoa mesmo, ou se ele é uma força ativa de Deus, uma influência, ou por que, por exemplo, que ele é quem ele é, que age de maneira como que Jesus comparou a ação do vento, né, de maneira muitas vezes que não se vê, mas se percebe a sua atuação, o seu movimento, o seu agir, né? E é nesse ponto mais ou menos que tem confundido muita gente, até porque há determinados grupos religiosos que acham que na verdade ele não é uma pessoa, mas que ele é uma força de Deus impessoal. Enquanto que a palavra de Deus vai nos apresentar o Espírito Santo de outra forma, vai nos apresentar exatamente como diz o nosso assunto da lição, como uma pessoa. E aí, professor Heraldo, nós temos no primeiro tópico já o Espírito Santo sendo revelado nas Escrituras. Professor, o que é que a Escritura nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque uma vez que a Escritura diz, então não haverá mais dúvida, porque a Escritura é a verdade. E aquilo que está nas Escrituras é a verdade, acerca do Pai, acerca do Filho e acerca do Espírito Santo. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um trimestre, né, professor Janilson? Com certeza. Da Escola Bíblica Dominical. Temos aí diante de nós o professor Janilson já bem frisou, né? Um assunto que nós, de certa forma, pentecostais estamos acostumados, né, professor Janilson? Um assunto de casa, né? É um assunto de casa, e se alguém não está, deveria, porque na verdade todo pentecostal ele se identifica com pentecostal exatamente por ter essa relação mais próxima, né? Sim, justamente sim. com o Espírito Santo, né? Se não batizado, mas tendo uma proximidade, né, de relação, de comunhão, né, professor Nilson? Com certeza. Sendo governado por tudo aquilo que de respeito à obra do Espírito Santo, seja através da manifestação de dons, né? Ou seja, Perfeito. da concretização do fruto do Espírito, né? Perfeito, na vida perfeito. do crente. De qualquer forma, nós somos, digamos assim,
envolvidos dentro de toda essa questão. Mas o tópico 1, o título da lição número 1 fala sobre a pessoa do Espírito Santo, e claro que nós vamos ver não apenas nessa lição, é importante o professor estar atento a isso, né? Mas durante todo o trimestre, professor Enilson, muitos textos, sejam do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, sempre fazendo referência ao Espírito Santo, usando, por exemplo, muitos pronomes de cunho pessoal. Né? Perfeito. Isso caracteriza, evidentemente, o Espírito Santo como uma pessoa. Se bem que a Bíblia, a gente vai estar vendo também durante esse trimestre, professor Wilson, que em vários momentos, há momentos que a Bíblia vai se referir a ele como o Espírito de Deus, né? Sim. Vai falar dele como o Espírito de Cristo e vai falar dele como o Espírito Santo, cada um dentro de um determinado contexto, de um determinado momento, mas sempre fazendo essa correlação, essa interligação entre a Trindade, de forma que a gente vai perceber durante as exposições, professor Nilson, que é claro que não é só o Pai que é Deus, não só o Filho que é Deus, mas o Espírito Santo também é Deus. Perfeito. E os três, de igual modo, são pessoas, como nós vamos estudar, e o foco, evidentemente, no trimestre é sobre o Espírito Santo, então nós vamos tratar nessa lição a respeito da pessoa do Espírito Santo, tópico 1, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nesse caso, o que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo? Nós vamos ver que no subtópico 1, as Escrituras claramente vão mostrar que o Espírito Santo ele é divino, vai falar sobre a divindade dele, sobre a deidade, né? Perfeito. No segundo subtópico vai falar que ele é uma pessoa, vai falar especificamente relacionado à questão da personalidade, né? E vai mostrar as Escrituras também, e a lição, né, professor Nilson, a respeito dos atributos divinos do Espírito Santo, não deixando dúvida de que se trata de uma pessoa, de que se trata da terceira pessoa da Trindade, e não é porque a terceira que ela é inferior ao Pai e nem inferior ao Filho. Isso vai ficar claro um pouco nessa lição, mas durante o trimestre eu creio que isso vão ser dirimidas todas as dúvidas, né? E é um assunto importante para estar sendo trazido para dentro da escola dominical, porque às vezes nós nos ocupamos com muitas outras temáticas, né? Muitas outras questões, e por sermos declaradamente pentecostais, é nossa obrigação estudarmos, ensinarmos dentro das nossas igrejas, né? Dentro da nossa casa, inclusive, né? Para nossas esposas, filhos, né? Que precisam entender exatamente toda essa verdade, embora, como o professor Luiz colocou, há denominações que nós respeitamos, né? Tem as suas opiniões, são opiniões até bem fundamentadas, né? Bem estruturadas, bem alinhadas, bem arranjadas, mas são opiniões, né? O que vale diante de tudo isso, professor Nilson, é importante ressaltar, é o que a Bíblia traz de informações a respeito dessa pessoa, que é o Espírito Santo, e o quanto a igreja tem sido testemunha, não só ocular, mas contemporânea, da atuação vívida, né, da presença ainda atuante do Espírito Santo no seio da igreja, né? Perfeito, professor Heraldo. Eu tenho observado e ouvido que até mesmo, e autores também, mesmo não sendo da tradição pentecostal, eles reconhecem que foi a partir do movimento pentecostal, professor Heraldo, que começou a se olhar com mais cuidado nas Escrituras para a pessoa do Espírito Santo, que até então era como que relegado a um segundo plano. Né? Há um autor chamado Francis Chan que ele escreveu uma obra chamada O Deus Esquecido, falando do Espírito Santo. Né? E a partir do movimento pentecostal, aí os estudiosos bíblicos já começaram a se debruçar melhor nas Escrituras para enxergar essa pessoa do Espírito Santo e poder descrever o que hoje nós vamos estudar aqui, por exemplo, falando sobre a sua divindade. Né? E a gente já... E você vê que a Bíblia não faz... como é que eu posso dizer, não faz rodízios a apresentar o Espírito Santo na mesma categoria do Pai e do Filho,
E tanto prova, como o senhor acabou de falar, que há momentos nas Escrituras que a gente vai ver que aquilo que se fala do Pai, depois já se fala do Filho, do Espírito, de forma intercambiável. Parece que é justamente tentando nos falar de que eles estão no mesmo patamar, são da mesma essência, ainda que a palavra Trindade, professor, não seja uma palavra que se encontre na Bíblia. Contudo, o conceito é muito bem percebido. É percebido no batismo de Jesus, porque Jesus vai ao batismo de João, há uma voz nesse batismo que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e há um ser que desce em forma corpórea, que é o Espírito Santo. E o próprio Cristo, quando foi, por exemplo, à sinagoga de Nazaré, e quando ele estava lá, ele leu um texto de Isaías, que falava do Espírito do Senhor, que estava sobre ele. Então veja uma referência de três pessoas. Ainda que a Trindade seja um conceito que nós não temos ainda toda a percepção absoluta da compreensão dela, nós consideramos de que ela é um mistério na cristandade, isso os estudiosos são unânimes em dizer, mas contudo aquilo que nos é apresentado, pelo menos nós conseguimos perceber nas Escrituras. As Escrituras nos apresentam o Pai, as Escrituras nos apresentam o Filho e nos apresentam o Espírito Santo. E dado ao nosso ponto aqui a divindade do Espírito Santo, isso nós percebemos, porque aquilo que as Escrituras falam do Pai, do Filho, também falam do Espírito Santo no mesmo patamar. E eu penso, professor Heraldo, que um dos versículos do Novo Testamento muito forte sobre essa questão da divindade do Espírito é justamente Atos capítulo 5, naquele episódio em que Ananias e Safira recebem uma sentença de Deus devido ao fato que eles haviam cometido, o fato de haverem tentado enganar os apóstolos, E Pedro deixa bem claro que, na verdade, nessa tentativa de tentar enganar os apóstolos e a igreja, na verdade, eles estavam fazendo isso contra o Espírito Santo, que depois Pedro faz questão de dizer que eles haviam mentido contra Deus, e por causa disso receberam a sentença que receberam. Então, veja que Pedro não tem nenhuma dificuldade em ver a pessoa do Espírito como Deus, e é assim que ele argumenta. Não é isso, professor Heraldo? Exatamente. Esse episódio de Atos 5 é um dos textos bastante claros, a respeito do Espírito Santo como Deus, E há outros, a Bíblia está recheada de textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que apontam para o Espírito Santo como sendo divino, justamente mostrando que ele é Deus tanto quanto o Pai, e tanto quanto o Filho. Por exemplo, em Mateus lá 28, 19, quando Jesus, já depois de ressurreto, não é isso? Ele aparece lá. E lá no versículo 19 ele claramente vai dar ordem, para que ele vai dizer: ide, fazei discípulos, de todos os povos, ou em versão de todas as nações, batizando-os. Claramente ele vai dizer, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Note que o Pai tem um nome, o Filho tem um nome e o Espírito Santo também tem um nome, Então os três estão, digamos, em pé de igualdade dentro desse processo de orientação da parte do próprio Jesus com relação à questão da grande comissão, da pregação do Evangelho, salvação de almas e batismo. Perfeito. Eu faço só uma ressalva, professor Heraldo, porque nesse versículo, nesse texto, você vê que é o próprio Cristo que está colocando o Espírito Santo em pé de igualdade. Sim. Então isso é muito significativo, porque jamais se pode pensar que Jesus está fazendo uma colocação sem saber o que está dizendo. Ele vai aparecer presente lá no ato da criação, em Gênesis 1:2 você vai ver isso muito claramente, E quando a gente toma o texto de Apocalipse 22:17, a gente vai ver que ele vai participar da redenção. Sim. Participa da criação, participa da manutenção de quem é redimido, porque ele é responsável pela santificação. Pela santificação. E vai participar do ato de redenção, propriamente dito, que estamos falando agora do arrebatamento propriamente dito da igreja. Então, quando se traz a baila, professor Nilson, e com textos bíblicos mostrando que ele é Deus,
na verdade, é para mostrar que não há nenhum problema, muito pelo contrário. Ele, assim como o pai e o filho, ele é objeto da nossa oração, como diz o pastor Ezequiel Soares, Sim. mas também ele é objeto da nossa adoração, sem nenhum problema. Você pode orar ao Espírito Santo e adorá-lo como você adora o pai, como você adora o filho, né? Perfeito. E aí o subtópico do vai falar da personalidade. Personalidade, né? exatamente. Lembrar que o conceito de personalidade ele deve ser parametrizado por 3 faculdades, né? Que geralmente se coloca para que se tenha um conceito, digamos propriamente dito, do que é a personalidade, né? Que é a questão do intelecto, que a lição vai tratar. Que tem a ver com compreensão, com inteligência, né? Vai falar sobre emoção, que envolve sentimentos, e a vontade, né? Que tem a ver com desejo, opinião e escolha, né? Nós temos textos que mostram em vários momentos o Espírito Santo agindo com inteligência, com compreensão, demonstrando sentimentos, inclusive de tristeza. O texto áureo tratado aí na lição que é Efésios 4:30, perdão, vai falar exatamente desse momento em que o Espírito Santo pode ser entristecido pelas nossas ações, né? E vai falar sobre a vontade, né? De que ele tem sim autonomia para escolher, para dar opinião e para interferir. Inclusive a gente tem um texto de Atos 16, 6 a 8 ali, quando ele impede, né? Que Paulo vá para uma região e ele quer que Paulo vá para outra. Perfeitamente, interessante isso. Perfeito. O concílio de Jerusalém, né? A palavra ele interferiu diretamente de no Tiago, concílio, né? Perfeito. O Tiago diz: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja o Espírito Santo na frente, né? Perfeito. Ele interfere-se nas decisões do primeiro concílio. Perfeito. Muito interessante, no momento em que a igreja estava surgindo, né? Ainda recém-nascida, precisava de um norte, né? Com certeza. Quem é que faz, né, com que as coisas sejam colocadas no devido lugar? Perfeito. Para que a igreja então se aplumasse, né? O Espírito Santo, né? Perfeito. E por isso que nós vamos para o subtópico 3, reforçando tudo isso, entrando com o subtópico 3, falando de que o Espírito Santo, as Escrituras mostram, professor Nilson, que o Espírito Santo ele possui atributos divinos, né? Perfeito. E são os mesmos os quais são aplicados ao Pai e ao Filho. Então, é muito fácil, professor Heraldo, a gente compreender nesse sentido de que se ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho, obviamente, então ele é Deus tanto quanto. Né? E aí reforça a ideia da adoração, porque justamente o nosso comentarista, ele levanta essa questão, porque lá na frente ele vai falar, professor Heraldo, que alguns tinham algumas dificuldades, se podiam não adorar o Espírito Santo, já que o papel do Espírito Santo é glorificar o Filho, mas aí o nosso comentarista vai deixando muito bem claro que se ele é Deus, tanto quanto o Pai e ao Filho, então aquilo que diz respeito ao Pai e ao Filho também diz respeito a ele, tanto que diz respeito ao culto quanto à adoração, oração e tudo mais. E dentro desses atributos, a gente destaca sempre aqueles que são de fato aqueles que são os masters, podemos dizer assim. Exatamente. Há vários, né? Sim. Porque quando a gente fala de atributos, nós estamos falando de atributos, tanto os atributos incomunicáveis, né, que a Trindade tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem, os 3 mais conhecidos, né? Onisciência, onipresença, onipotência, né? Perfeito. Claro que tem outros, mas onisciência, onipresença e onipotência são atributos incomunicáveis, porque a Trindade tem, mas ela não compartilha com o ser humano, por isso que são incomunicáveis. Mas, além dos incomunicáveis, que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, a Bíblia claramente fala disso, vai falar dos chamados atributos comunicáveis, professor Danilson. Sim. Que também o Pai possui, que o Filho possui, o Espírito Santo possui, a Trindade possui, mas desta vez vão ser compartilhados com os seres humanos. E aí a gente tem alguns deles que a lição menciona aí, né? Perfeito. Que é a santidade, né? O Espírito Santo, pelo próprio nome já está dizendo, ele é santo e ele santifica a igreja, santifica o crente. A verdade, né? Porque ele é Espírito da verdade, né? Que o mundo, inclusive, não pode receber, né? E é o Espírito de sabedoria. Quando a gente lê Isaías 11, 2 ali, né? Você vai falar sobre a septiforme sabedoria, né? Então vai falar ali exatamente sobre isso, né? Mostrando que o Espírito Santo
ele é tanto quanto o Pai, quanto o Filho também, né? Perfeito. E ainda tem outros, né? Bondade, tudo isso são compartilhados conosco. Exatamente, inúmeros outros, né? Atributos que o Espírito Santo possui. Perfeito. E que são compartilhados conosco e que através da ação dele, permitida, claro, por nós, todos esses atributos, né, vão sendo manifestos de forma contundente, né, de forma edificante para o próprio crente e para a igreja, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, o que a gente pode entender desse tópico é exatamente isso que as Escrituras falam do Espírito Santo. Falam que ele é Deus, que ele tem atributos da divindade, e se ele tem atributos da divindade, a conclusão óbvia é que ele é Deus, e que ele é uma pessoa. Então, o que configura uma pessoa não é o fato dela ter corpo ou matéria, mas o fato dela ter atributos de personalidades. E esses atributos o Espírito Santo todos têm. Porque todo ser humano é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um ser humano, né? Bem colocado, o Espírito professor. Santo não é um ser humano, mas é uma pessoa, justamente por isso, por ter vontade, por ter desejo, por ser inteligente, por organizar, por interferir, né? E uma série de questões aí. Que são próprios de pessoas. Próprias de pessoa. Tá certo. Então, aqui nós ficamos com o tópico 1. Tópico 2 da lição: o Espírito Santo e Jesus Cristo. Professor Heraldo, aqui o nosso comentarista ele quer fazer uma relação entre a ação do Espírito e o ministério de Jesus, né? Porque quem nos apresenta isso é o Novo Testamento, que nos mostra o Salvador sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E durante todo o ministério de Jesus, a gente vê essa ação do Espírito Santo. E dentro dessa questão, professor Heraldo, que nós já tratamos no tópico primeiro sobre a questão da Trindade, que eles são iguais em glória, poder e majestade, porque todos têm o mesmo atributo, surge aqui um termo que é um pouco mais novo, que é um termo técnico, né, chamado pericorese, que é a relação intratrinitariana entre as pessoas, podemos dizer assim, dentro da Trindade, né? É um termo técnico que alguns preferem chamar de economia da Trindade, que também é a mesma palavra para definir essa ação, essa relação, né? Nós, obviamente que isso para nós não é como que a doutrina da Trindade, porque assim como nós não conseguimos apreender na sua profundidade, mas apenas aquilo que a Bíblia nos apresenta, a pericorese é da mesma forma, porque nós não temos necessariamente como saber exatamente todos os meandros da relação Pai, Filho e Espírito Santo. Temos como saber apenas aquilo que as Escrituras nos apresentam. Mas o fato é que chama a atenção, e talvez, professor Heraldo, algum dos irmãos que nos assiste, talvez até se perguntou assim: será que nunca houve uma discordância em algum ponto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Professor? E é exatamente isso. A pericorese vem falar dessa relação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dessa concordância, de forma que a vontade de um é a vontade de um outro. A ação de um também passa a ser a ação de outro. De forma que isso nos mostra que eles são um só. Mas é óbvio, professor Heraldo, que essa relação intratrinitariana, ela é muito profunda e talvez nós não consigamos apreender com a nossa mente finita. O que é importante é que nós sabemos que eles existem, que eles vivem em comunhão, e isso é uma diferença, porque a Trindade ela tem uma unidade, nós temos uma união, que sou eu, próximo ao professor Heraldo, cooperando com o mesmo trabalho, fazendo, né, executando as mesmas tarefas, mas a Trindade ela tem uma unidade, que é algo que vai mais além do que uma união, é uma relação assim profunda, como que dando a entender que a relação de um vai para dentro da relação de outro, professor Heraldo. É algo extremamente profundo, mas que é nos apresentado nas Escrituras, que eles concordam, eles têm uma só mente, um só coração, um só propósito. Que coisa maravilhosa. Que são para nós, igreja, né? Não, sem dúvida, né? Eu até digo, professor Nilson, que o pastor Ezequias Soares, até porque não é do feitio dele, né? Sim. Ele não está trazendo aqui esse termo técnico, né? Teologicamente falando, de repente por mero envaidecimento, sim, né? Sim, e nem para demonstrar assim, um pedantismo. Isso não faz parte do professor
pastor Ezequiel Soares, pelo Com menos certeza. a gente não percebe isso, né, nele, né? Então veja que o uso do termo, ele se faz necessário, por isso que ele está utilizando, né? Por que ele traz esse termo complicado, né, para dentro de uma lição de escola dominical? E não é, de repente, enclausurado lá no mundo acadêmico, né? Sim, Dentro sim. dos cursos de teologia e aquela coisa toda. Porque é um termo necessário para trazer. Então, quando traz um termo desse complicado, mas se faz a explicação e usa-se um termo como esse, professor Nilson, para esclarecer, né, que é o que ele está fazendo, tentando esclarecer, não é isso, essa relação, como o professor Nilson já colocou, que realmente é uma questão, às vezes, muitas vezes, na verdade, de fé, porque há momentos que a gente parece entender claramente como estão funcionando as coisas, daqui a pouco foge, né? Sim. Parece que Deus tem essa intenção de escapar da mente da gente e a gente tentar buscar de novo, né, um redesenho, né, para a gente tentar imaginar, por exemplo, essa inter-relação dos três como digamos, vamos imaginar aqui 3 círculos, né, no modelo de interseção, assim, Sim, né, exatamente. não é isso? Um esbarrando no outro, mas cada um com a sua própria identidade, ainda que com a mesma natureza, poder, essência, porque são Deus, né, é um Deus, né, são da mesma essência, do mesmo poder, da mesma envergadura, mas cada um com a sua própria identidade, né? Com a sua própria personalidade, né? Digamos assim. Então, esse termo foi trazido não para demonstrar conhecimento, nem nada disso. Eu acho que a necessidade foi realmente de trazer para nos dar um esclarecimento e explicar justamente essa mútua coabitação das três pessoas da Trindade. Então, veja que o fato de nós termos o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo, não significa que um é mais, o outro é mais ou menos e o terceiro é menos ainda. Perfeito, perfeito. Não tem a ver com isso, né? O saudoso pastor Severino Pedro, quando ele trata dessas questões, ele dá um olhar mais assim didático, uma característica mais pedagógica, no sentido de dizer que essa questão de Pai, Filho, Espírito Santo, que às vezes na mente da gente dá a impressão que o Pai é mais, o Filho é mais ou menos e o Espírito Santo seria menos ainda, é um equívoco, porque na realidade o pastor Severino Pedro trata disso, chamando isso como de ordem de personalidade, né? Porque cada um agiu dentro de uma determinada circunstância. A gente vai olhar pela Bíblia, por isso que eu falei que há momentos que o Espírito é chamado Espírito de Deus, quando ele está envolvido no ato poderoso, por exemplo, da criação, que é o Pai quem cria, né? Sim. Há momentos em que ele vai ser chamado de Espírito de Jesus, porque ele está diretamente envolvido com a redenção, com a salvação do ser humano, e há momentos em que ele vai ser chamado de Espírito Santo propriamente. Sim. Porque ele, como Espírito Santo, é ele quem promove exatamente a santidade, né? A preservação, a conservação da vida da igreja e do crente, né? Para que um dia, quando Jesus voltar, né, sejamos, claro, arrebatados, né, professor Janilson? Perfeito. E essa questão da santidade, o nosso comentário apresenta como algo da própria natureza dele. E aí, professor Heraldo, isso casa muito bem com o entendimento de que por que ele é entristecido. Porque é da essência e da natureza dele ser santo. Então, aquilo que discorda, o que decai da santidade, ou que fere a santidade, lhe causa justamente essa tristeza, né? Por isso a questão de que ele é um espírito sensível, né? Do seu atributo de sensibilidade. Exatamente. Mas seguindo aqui o nosso tópico, professor Heraldo, depois de termos falado dessa relação aqui, né, e dessa concordância entre Pai, Filho e Espírito Santo, até porque sem essa concordância, como poderia dar certo, por exemplo, o plano da salvação? Não daria, né? Na verdade, nada em que haja concordância, professor Heraldo, consegue avançar, não é isso? Mas aqui, veja o nosso comentário, traz no subtópico 2, aqui, ele me glorificará. E aí, professor Heraldo, a gente precisa ter cuidado com isso e entender isso aqui muito bem, porque são versículos como esse, que quando não são bem entendidos, acabam levando aquele entendimento que o senhor acabou de dizer, de pensar que um é menor do que o outro, como se fosse um serviçal do outro. Existe para servir o outro, quando na verdade não é nada assim.
É simplesmente o fato de que é papel do Espírito Santo na terra glorificar Jesus, não pelo fato de que alguém poderia pensar de que ele seja menor. Não é por isso. Mas porque esse é a sua função, esse é o seu papel, essa é a sua missão. E você vê, e isso, professor Heraldo, para mim é muito significativo essa maneira do Espírito agir. Porque não há vaidade nele, ele não se sente mal de estar glorificando aquele que é o Salvador do mundo. E na realidade, professor Renilson, os três glorificam um ao outro. Um ao outro, perfeito. Ainda que os três estejam falando mais diretamente, mas no conjunto você percebe exatamente essa relação, né? E essa glorificação aqui tem a ver com honrar, né? Um honra o outro, né? Perfeito. Um honra o outro, porque se a gente pegar aqui, é o 14 de João, né? Sim. Que o próprio Jesus disse assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Por quê? Porque nós estamos vivendo qual dispensação? A chamada dispensação da graça, né? Da graça. Onde quem é, digamos assim, o agente né? mais presente, é o Espírito Santo. Exatamente. Assim como Jesus ele foi enviado, a diferença é que Jesus, ao ser enviado, ele se materializa tornando-se homem. Né? O Espírito Santo, da mesma forma, também foi enviado. A diferença é que ele não se materializa. Ele permanece como espírito, mas lembrando aquilo que nós tratamos no tópico anterior. Ele é uma pessoa, né? Ele interfere, ele age, né? Ele faz escolhas, ele tem opinião, enfim. Então, esse é o momento do Espírito Santo. Por isso que ele é quem glorifica a Cristo, porque é ele quem é o agente do atual momento em que a igreja está vivendo. Mas aí a gente precisa ver, professor Janilson, um outro texto que é do próprio João, eu acho que é o 17,5, né? Que diz assim: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que não é apenas o Espírito Santo quem glorifica o Filho. Verdade. O próprio Jesus aqui, quando ora, está dizendo que o Pai há de glorificá-lo, né? Não é isso? Então, se o Espírito Santo aqui glorifica o Filho, no entendimento de muitos, ele acaba sendo rebaixado, né? Da mesma forma, teria que aplicar esse conceito para o Pai. Sim. Já que ele glorifica a Cristo, então o Pai seria reduzido a menos do que o Filho. E não é isso que ocorre, né? Perfeito. A Bíblia ela não nos dá em nenhum momento esse sentido. Lá no versículo 18 ainda do capítulo 7 de João, a gente vai recuar aqui um pouco. Sim. Capítulo 7, versículo 18 de João. Vamos dar uma olhada aqui o que diz o texto. No versículo de número 18 diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça, né? Então veja que não há nenhum problema, como eu estava falando, em glorificar o outro. Isso vai depender do contexto e do momento. Isso não diminui nenhum diante do outro. Eles continuam tendo a mesma essência, o mesmo poder, né? As mesmas características, a mesma natureza, sem nenhum problema, né? E aí o subtópico 3 exatamente vai falar do efeito prático da pericorese, né? Porque a partir do momento que eu entendo essa inter-relação, né? E de que um glorifica o outro, de que nenhum é menos do que o outro, na verdade todos são da mesma essência, do mesmo poder, da mesma envergadura, da mesma natureza. Então isso, do ponto de vista prático, como trata aqui o pastor Ezequias Soares, achei interessante ele trazer isso dentro desse tópico, professor Janilson, porque quando a gente vai ler a citação dele dentro desse subtópico, né? Sim. Aqui no subtópico de número 3, né? Lá no finalzinho ele vai dizer assim: tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então esse é o efeito prático, né? De a igreja entender, porque às vezes podemos incorrer o risco de tirar essa dúvida de quem possa ter, de nós pendermos, né,
na hora da nossa oração, da nossa adoração, focar apenas no Pai. Está errado? Não, não está. Porque, na verdade, não há nenhum problema também. Mas assim, às vezes a gente tende a focar apenas no Pai e Filho, né? E deixar de escanteio, digamos assim, o Espírito Santo, né? Inconscientemente, até no nosso subconsciente, já fomos ensinados, né, a nos comportarmos assim, como se o Espírito Santo, né, fosse um elemento de terceira categoria dentro da conjuntura da Trindade, e não é, né? Perfeito, professor. Isso até porque, professor Heraldo, por causa da ideia de terceira pessoa. Então isso causa um efeito na mente. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, está mais atrás. Exatamente. E aí causa esse problema. Isso inconscientemente. Né? Inconscientemente somos levados a abandonar a ideia de adorar, né, os três, digamos assim, em pé de igualdade, né? Perfeito. Subtópico 4 aí, professor Janilson. Perfeito, professor. Consubstancial com o Filho. Então, mais uma vez, o nosso comentário vai reforçar a ideia de que o Espírito Santo, nós já falamos de que ele é Deus, de que ele é uma pessoa, de que há uma relação de igualdade entre eles na pericorese, e agora ele é apresentado aqui tendo a mesma substância do Filho, a mesma essência do Filho. E isso é significativo. Por quê? Porque uma vez que ele tem a mesma essência do Filho, então tanto faz estar o Filho presente como ele, em tese é a mesma coisa. É basicamente isso que o nosso comentarista quer falar para nós. Por quê? Porque Jesus disse aos discípulos que ele iria, mas não ia deixar eles órfãos. Enviaria o outro Consolador. E isso é muito significativo, professor, porque ele vai mostrar que esse outro é o outro da mesma essência dele. Não é isso mesmo? É interessante porque ao falar que ele vai enviar outro Consolador, isso já demonstra que são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. Sim, sim. Só aí já mostra, né, a distinção entre um e outro. Estou indo, mas vai vir um outro. Então são pessoas, primeiro, são pessoas diferentes. A dúvida é do mesmo nível? É da mesma categoria? É da mesma natureza? Da mesma essência? Do mesmo poder? Essa que é a grande questão. E é interessante porque aqui o pastor Ezequiel Soares faz esse reforço lá no final dizendo, né? A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Agora, o que chama a atenção, professor Anderson, é que quando o João usa o termo outro, porque no grego, né, existem dois termos, na verdade, o Dodge, né, ele fala que existem dois termos para a palavra outro no grego, né? Uma é a palavra alon, a outra é a palavra heteron. Perfeito. Os dois significam outro, né? Sendo que quando você usa o termo alon, você está falando de outro da mesma espécie, da mesma natureza. Quando você usa o termo heteron, que também é outro, só que já aí heteron significa outro de outra natureza diferente, né? Vamos tentar colocar isso mais ilustrativamente, professor. Imagine que agora, na época do Natal, você foi à loja e comprou, por exemplo, um sapato. Você não pôde experimentar lá na loja, né? Teve que trazer. Chegou em casa, você percebeu que o sapato não serviu. A loja disse, olha, se você tiver algum problema com o calçado, você retorna que a gente faz a troca. Quando você chega à loja, né, você diz, olha, eu vim trocar, o sapato não serviu, eu vou trocar. O vendedor, ou o dono da loja, vai perguntar assim, Sr. Nilson, você quer trocar o sapato por outro da mesma marca ou pode ser outra marca? Aí você diz assim, não, eu quero um da mesma marca. Então, o outro, nesse caso da mesma marca, estaria sendo usado no grego a palavra alon. Eu quero um sapato da mesma marca. Eu não aceito outro que não seja da mesma marca que eu comprei. Eu vou mudar a numeração, mas eu quero a mesma marca. Ou você teria a escolha de dizer, não tem nenhum problema. Eu quero um outro, mas o outro pode ser de outra marca. Inferior, não tem problema. Eu pego a diferença, né, do dinheiro de volta. Mas não tem problema ser um outro de outra espécie, de outra marca, né? Aí você estaria usando o heteron. Só que quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele não usa o termo heteron. Isso que é interessante. Ele usa o termo alon. O próprio Jesus já estava dizendo, o outro Consolador que vem é outro.
mas não é inferior. Porque ele não usa o heteron, ele usa alon. E ao usar alon, ele está dando garantia de que o Espírito Santo, além de ser distinto dele, é outro com o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma envergadura. Ou seja, é Deus igual como ele é, igual como o Pai é, para que nós não tenhamos dúvida, professor Edilson. Perfeito, professor Heraldo. E eu quero só finalizar fazendo um adendo aí à sua fala, porque a sua explicação foi muito boa sobre essa questão do outro, mas da mesma essência, da mesma espécie, porque há grupos que acreditam e que são chamados de unicistas, que acham que Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, são facetas de um mesmo Deus. Em um momento ele se apresenta como Pai, em um momento ele se apresenta como Filho, e em outro momento como Espírito Santo, né? Mas na verdade a Bíblia não apresenta assim. Está claramente Jesus dizendo que o Espírito Santo é outro, então é uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Né? Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós finalizamos o subtópico 2. Tópico 3 da lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, esse tópico, professora, já vai nos falar da ação, da operação do Espírito Santo, que a gente já observa quando lê a Bíblia desde o início, lá no Gênesis, quando ele pairava sobre a face das águas, e a partir dali a palavra criadora de Deus foi sendo declarada e a ação dele começou, né, teve início. E a partir de então não parou mais, porque além dessa ação e dessa atuação dele na criação do mundo, também a sua ação se deu não só no mundo inanimado, mas também no mundo animado e principalmente na vida do homem, é o que a gente vai ver aqui. Mas nesse nosso primeiro tópico, ele se propõe aqui em nosso subtópico, no mundo, a falar da ação do Espírito Santo como participante e organizador de toda a criação. E mais ainda, o sustentador, aquele que dá a vida a todas as coisas e que mantém as coisas vivas, tudo com o propósito, parece ser aquilo que Paulo falou em Romanos 8, de que no futuro haverá uma redenção da criação que foi maculada pelo pecado, e o Espírito Santo participará dessa redenção, dando o pontapé na redenção e na transformação do próprio homem. Exatamente isso, né? Esse tópico 3 vai trazer aqui a baila, na verdade, um indicativo de que nós podemos perceber, né? Sim. Essa ação do Espírito Santo, evidentemente, através das Escrituras, né? E muitos textos que provam que ele estava lá, né? No ato criativo, né? Sim. O texto de Gênesis 1:2 é específico, né? Em relação a isso, que o texto vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E diz o texto: e o Espírito de Deus, né? Se movia sobre a face das águas, né? Mas é interessante que o salmista Davi, no Salmo 104, Sim. né? No início eu vou lá no 30 daqui a pouco, mas lá Sim. no início do Salmo, né? Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó Senhor Deus meu. E aí ele não encontra, professor Janilson, assim, um termo, né, para qualificar assim, o quanto ele desejava exaltar a Deus por tudo isso, né? Então ele vai dizer assim: tu és magnificentíssimo, né? Ele usa aqui um adjetivo superlativo absoluto, né, para externar assim exatamente a força, né, da grandeza desse Deus e do louvor que ele gostaria de estar direcionando para Deus, né? Por que a gente trata disso? Porque é muito notório quando a gente lê esse Salmo 104 que o salmista Davi ele vai falar do momento do ato criativo de Gênesis. Você vê que lá nos primeiros versículos, acho que até ali o versículo 9, se não me engano, ele vai estar tratando de assuntos relacionados ao que foi feito lá no livro de Gênesis, né? Ele vai usar os verbos no passado, O ato criativo. O ato criativo no passado, a força poderosa criativa de Deus. Por isso que ele usa aqui Espírito de Deus, porque o Espírito Santo aqui estava poderosamente agindo na criação. Mas a partir do versículo 10, ele vai usar os verbos no presente, professor Anilson, para mostrar que nos dias atuais de Davi, e claro que nos nossos dias contemporâneos, né,
o Espírito Santo ele continua tendo esse poder extraordinário sobre a criação. Por isso que no versículo 30, o salmista vai dizer: quando envias o teu Espírito, são criados e renovas a face da terra. Então, professor Nilson, a gente percebe claramente, né, a atuação do Espírito Santo ainda nos nossos dias, né? Sim, ainda nos nossos dias. Sim, perfeito. Então, essa ação do Espírito, ela não é uma ação que ficou só no passado, e todavia está mostrando que ela é uma ação contínua que perpassa os tempos e os séculos e chega até nós e avançará, porque ele tem agora ele está na terra, né, agindo e dirigindo a igreja, né, e é ele que tem a responsabilidade de preparar a igreja para apresentar ao Cordeiro, né? Nesse sentido, então, nós entramos aqui no aspecto do plano divino da salvação. Quer dizer, se o Pai é aquele que arquitetou e o Filho é aquele que concretizou na cruz, o Espírito é aquele que aplica. Contudo, esse plano que transcorre na história da salvação, a participação do Espírito Santo agindo desde a chamada de Abraão aos profetas, até que chegasse o momento de trazer o verbo da vida ao mundo, professor Heraldo. Então, por tudo isso a gente percebe o Espírito Santo participando, ele não está de lado em nenhum desses processos. Então, professor Adilson, a gente percebe que ele esteve presente no ato da criação. Sim. Não é? Vai estar presente no ato da redenção, né, do arrebatamento da igreja e da redenção do ser humano, no sentido de conversão. Sim. Correto? Porque quando a gente toma o texto de João 16:8, né, João vai dizer assim: e quando ele vier, está se referindo, claro, ao Espírito Santo, né, dentro do contexto, convencerá. Aí é que está interessante, que nós já tratamos dele como pessoa ainda há pouco, né? Sim. Ele vai ter o poder de convencimento, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo, né? Veja que ele está diretamente envolvido no processo de levar a mensagem, né? Que confronta o pecador. Não é isso, professor Edilson? Perfeito. De mostrar que o ser humano sem Deus, ele é um miserável e que precisa urgentemente, desesperadamente da graça de Deus. O Espírito Santo, ele age através da mensagem do pregador, né? Nós cremos assim, de quem proclama o Evangelho, né? De quem faz missões, de quem leva a palavra de Deus aos confins da terra. Ele tem essa incumbência, né? A Bíblia claramente mostra que ele tem essa incumbência, né? Perfeito. E nesse sentido, professor Heraldo, esse plano de salvação que ele agora opera da maneira que o professor estava falando, já é um plano que já vem seguindo ao longo dos séculos, e ele vem já trabalhando nesse plano, ou participando de tudo isso, né? O nosso comentarista aqui apresenta desde todo o projeto de Deus, passando pelo povo de Israel, né? Aqui passando pelos os grandes heróis da Bíblia, até a manifestação do Cristo. E aí no subtópico 3 é justamente isso que o senhor acabou de colocar, que é a questão dessa ação do Espírito. Agora, não só na questão do convencimento do mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas também uma ação na própria igreja agora, no próprio crente, manifestando o seu poder, né? E também agindo com o seu fruto, no sentido de que a igreja possa expressar o caráter de Cristo, porque os frutos produzidos na vida do crente expressam o caráter do Cristo. O poder é para o cumprimento da missão da igreja. Os frutos são para que a igreja se pareça com Cristo. Exato, exatamente isso, né? Porque a gente percebe pelas Escrituras, né, que quando a gente tem aqui diante de nós essa questão da ação dele na vida humana como um todo, né, mas especificamente, como o professor Janis colocou, na vida da igreja, né, do crente em especial, né, a gente vai ver que isso vai acontecer e vai se materializar, se evidenciar. O professor Nilson
Primeiro, através da manifestação dos dons, não é? Nós cremos, porque nós vivemos isso, os pentecostais, né? Nós defendemos isso, não é por uma questão meramente de insistência, meramente teórica, né? Nós vivemos isso na prática. Evidentemente, o Espírito Santo continua batizando, né? Continua usando com dons de profecia, dom de cura, dom de milagre, dom de maravilha, né? Nós temos presenciado isso de forma muito clara dentro da igreja. É evidente, professor, que a gente não pode aqui desconsiderar o fato de que, infelizmente, há no meio, né, muitas manifestações que não são de Deus, que não são produzidas pelo Espírito Santo. Além de que muitos que, ainda que sejam pelo Espírito Santo, mas por conta da própria pessoa, do próprio indivíduo, há meninices, né, comportamentos que não se coadunam com aquilo que Deus quer, mas aí é uma questão de responsabilidade individual, né? E isso tem manchado, evidentemente, o movimento pentecostal, e pessoas que já são de caráter desonesto, né? Não se atém, professor Nilson, em separar uma coisa da outra, né? E analisar cada coisa no seu lugar, né? Existem sim essas questões que precisam ser colocadas de lado, postas de lado, e não se pode negar que o Espírito Santo ele continua ativo, ele continua atuante, não cessou, né? Ele continua operando no meio da igreja através dos dons, como nós falamos, mas mais do que os dons, professor Renilson, é o que Gálatas 5:22 vai falar a respeito do fruto do Espírito, resultados concretos, plausíveis e atestadamente comprovados de mudança de caráter, comportamento na vida de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho e, obviamente, pelo poder da ação do Espírito Santo, né? Perfeito, professor Heraldo. E esse trimestre nós vamos, essa lição ou essa revista, ela está organizada de uma forma que nós vamos colocar cada coisa no seu lugar, porque nós pentecostais nós temos que às vezes reconhecer exatamente isso que o senhor acabou de dizer, algumas coisas que aqui há em nosso meio, mas que a gente vai, mediante a instrução da palavra de Deus, colocando cada coisa em seu lugar. E uma delas, por exemplo, é justamente essa maior ênfase nos dons e uma menor ênfase no fruto, né? Quando, na verdade, se os dons e os frutos são do Espírito, os dois são importantes para a vida do crente, nenhum deles podem ficar, né, relegado a um segundo plano, mas que cada um tem o seu propósito. Então é nisso que nós devemos entender. Os dois são importantes. Se alguém fala línguas, por exemplo, também deve procurar viver de forma a externar esses frutos do Espírito. Isso não pode ser deixado de lado, porque às vezes se criou como que algo assim de que se você tem os dons, nada mais importa, quando na verdade importa sim. Além dos dons, que é para o cumprimento da missão da igreja, é necessário que o crente evidencie os frutos, porque são os frutos que vão também evidenciar a salvação dessa pessoa. Porque é uma tendência, infelizmente, né? Sim. Isso de supervalorizarmos aquilo que é visível. Visível, né? Exatamente. E não na mesma proporção valorizarmos aquilo que às vezes é invisível, que claro que vai se refletir numa vida prática, mas a mudança de caráter, né? Sim. Que não está no mesmo nível da questão da manifestação, porque Deus pode sim, permissivamente, né, deixar que o Espírito Santo se mova, né, no meio da igreja, sem contudo isso se configurar maturidade espiritual, né? Aconteceu com a igreja de Corinto, né? Com certeza. Uma igreja cheia de dons, né? Tinham os dons, né? Lá manifestam de forma muito efusiva, mas Paulo vai chamá-los de meninos, né? Nepios, ele chega a usar até o termo grego nepios, se referindo ali a uma criança com psicologicamente ali, ou cronologicamente com menos de 2 anos de idade, do tanto de imaturidade que a igreja possuía. E é isso que o professor Edson está ressaltando, a necessidade de conjugarmos esse equilíbrio, né? Os dons espirituais estão à disposição da igreja,
É importante colocar isso, né? A gente tem falado sobre dons naturais. O que são os dons naturais? Dom natural, o Pai dá para todo ser humano, independentemente de ser crente, se é salvo ou não. Todo ser humano ele é dotado de dom, né? Agora, os dons espirituais não é para todo mundo. Estão disponíveis para quem? Para a igreja. Para a igreja. Perfeito. Para a igreja. A igreja que tem direito. Agora, se o crente não busca, né? Não dá importância, né? Ou devido valor à busca desses dons, é uma outra questão, né? Ou se ele tem os dons, é usado por Deus e não tem a responsabilidade, né? De buscar esse equilíbrio, essa maturidade, é uma questão também dele com Deus. E, infelizmente isso tem respingado de forma negativa, mas não pode diminuir e nem anular a grande verdade de que o Espírito Santo continua atuando, é contemporâneo nosso, professor Janilson. E eu vou até finalizar minha participação aqui citando uma frase do pastor Severino Pedro, que ele diz assim: o grande sucesso tanto da igreja como do crente em particular tem sido a presença gloriosa do Espírito Santo. Perfeito, professor Heraldo. Então, aqui nós vamos concluir a nossa lição e nós gostaríamos de dizer que, professor Heraldo, esse trimestre nós vamos estudar um assunto de casa, como nós já falamos no início, o pentecostalismo. Nós vamos estudar as bases escriturísticas e bíblicas do pentecostalismo, né? Porque muitas vezes nós fomos acusados de ser apenas um movimento sem ter uma teologia, e agora nesse trimestre nós temos a oportunidade de buscar as bases bíblicas teológicas para mostrar de que a nossa crença na atualidade dos dons, na manifestação do Espírito, não é uma insistência nossa, mas porque há respaldo bíblico concreto, firme e abundante para isso. Então, nós, finalizando aqui, nós queremos dizer a você o que diz aqui o nosso comentarista. Ele diz: os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Ele diz: é importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E é justamente por isso que nós estamos inaugurando o trimestre aqui, estudando a pessoa do Espírito Santo. Ele poderia o nosso comentarista poderia ter começado a falar do movimento pentecostal e depois falar da pessoa do Espírito Santo, mas ele preferiu trazer a pessoa do Espírito Santo como já a primeira lição, tentando nos falar aqui de que ele é o que dá o pontapé em todas as coisas. Por isso, compreender, entender e principalmente buscar comunhão com o Espírito Santo é o papel de todo pentecostal. Amém? Então aqui nós encerramos o comentário da lição e convidamos a você a se inscrever no canal e a nos acompanhar no comentário das demais lições que será trazida durante o trimestre. Professor Heraldo. Muito bem, nos acompanhe aí, continue compartilhando esse conteúdo, dê o seu like e estaremos durante todo esse trimestre tratando desse assunto extraordinário, maravilhoso e sem dúvida nenhuma edificante para a igreja e para cada crente, né? Perfeito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.